Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a Laís da PIN e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que as micro e pequenas empresas podem utilizar a lei do bem de uma forma indireta. E nesse caso também entram as startups, também se enquadram nessa categoria de micro e pequenas empresas. A lei do bem é um benefício fiscal para as empresas de lucro real que investem em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de criar uma inovação tecnológica. Então, diretamente, a lei do bem contempla as empresas de lucro real. Mas existe alguns artigos na lei que beneficiam também as micro e pequenas empresas. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A gente sabe que tem muitas startups que são inovadoras, que desenvolvem atividades de pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de ter uma inovação tecnológica, são muito disruptivas e que de fato podem utilizar esses benefícios da lei do bem, mas de uma forma indireta. Então a gente vai explicar um pouquinho mais em detalhes como que essas empresas podem se beneficiar, como que elas podem fazer uso desses mecanismos. No próprio texto da lei, quando você começa a ler a lei propriamente dita de 2005 a 11.196, mas também os decretos, as portarias que vieram após essa lei, você vê que o governo tem a intenção de aproximar as grandes e pequenas empresas. Isso fica muito claro no texto da lei, que é interessante essa ligação, esse elo entre as duas partes, entre as grandes e as pequenas empresas. E por quê? Elas têm, de verdade, uma atividade complementar. As pequenas empresas têm um papel que é fundamental. E muitas vezes essas pequenas empresas são mais disruptivas, elas têm mais agilidade, mais proatividade, estão mais perto do consumidor final. Então, tem alguns requisitos da pequena empresa que tem papel fundamental, que tem uma importância muito grande. E as grandes empresas também têm o seu papel. As grandes empresas normalmente são aquelas que vão ter mais capital para investir em uma pesquisa de base, elas têm acesso a mais recurso, porque elas conseguem comprar em larga escala, elas vendem mais em larga escala, então elas têm também um papel muito importante. E o governo, ele tem essa consciência de que a ligação, esse elo entre as duas partes da cadeia é de uma extrema importância. E por isso que ele contemplou isso nesse texto da lei. As microempresas, elas começaram a surgir principalmente na década de 80, que foi um período que teve uma redução do ritmo de crescimento. E aí, com o desemprego, naturalmente começaram a surgir essas empresas menores, de menor porte, as que são hoje chamadas de micro e pequenas empresas. Nessa época, foi até mesmo que surgiu o estatuto dessas empresas. Então, isso foi abordado na Constituição. Toda essa década de 80, houve um crescimento muito acelerado dessas empresas de pequeno porte. E hoje elas representam uma parcela muito significativa da economia. De acordo com Carlos Melles, presidente do Sebrae, essas micro e pequenas empresas correspondem a 99% de todas as empresas brasileiras. Então olha como que isso é significativo. Elas geram quase 30% da nossa riqueza e são responsáveis por uma média de 55% dos empregos. Ou seja, tem um papel fundamental e de grande importância no cenário brasileiro, na economia brasileira, são realmente muito relevantes e que têm que ser levadas em consideração, têm que ser auxiliadas, têm que ser ajudadas. Por quê? Tem as dificuldades inerentes de uma pequena empresa. Apesar de ser um volume muito alto de empresas pequenas, de microempresas, elas têm uma mortalidade também muito elevada. Então, se você pega uma estatística dos primeiros anos dessas empresas, a maioria acaba se desfazendo e acabando logo nos primeiros anos. Tem essa alta mortalidade. E por que isso? Pelas dificuldades inerentes de se montar uma empresa, de gerir uma empresa. É uma empresa que tem menos capital, então o volume financeiro é menor, e aí se tem uma crise, se tem algum problema, ela não tem tanta
condição de passar por aquela crise, né? De se reestruturar. Por exemplo, nessa pandemia, a gente viu que diversas pequenas microempresas sofreram muito. Por quê? Tinham que aguentar um período de continuar pagando funcionário, continuar honrando com os seus compromissos, mas não tinham aquela reserva financeira para conseguir, para ter aquele gás nesse período. Então é realmente uma dificuldade para essas empresas de menor porte. Outra questão, normalmente as pessoas que estão por trás dessas empresas de menor porte, elas também têm um pouco menos de experiência. Tradicionalmente as empresas maiores já são anos de saber como gerir, como contratar pessoas, tem todo um histórico que auxilia essas empresas em diversas questões. Já as micro e pequenas empresas não tem isso. Normalmente quem está gerindo elas são pessoas que não têm tanta experiência, ou mesmo que tem, não tem tanto recurso, não tem tanto pessoal disponível. E isso tudo contribui para essa alta taxa de mortalidade. Então o governo busca sempre mecanismos para ajudar essas empresas, para incentivar essas empresas e dar aquele suporte no momento que ela precisar e aquele incentivo para que ela cresça, para que ela produza mais receita, produza mais empregos, porque é uma parcela muito importante da economia brasileira de forma geral. E o Brasil tenta incentivar que essas empresas também desenvolvam mais inovação, desenvolvam mais pesquisa, porque tradicionalmente ainda tem uma tendência que as empresas de pequeno porte brasileiras comprem tecnologia já pronta para aplicar. Elas não têm tanto essa tendência de desenvolver tecnologia por si só. Mas é algo que está mudando, que cada dia você vê mais empresas desenvolvendo seus produtos, desenvolvendo tecnologia inovadora, novos serviços, novos produtos, partindo totalmente de um conhecimento interno. Então é algo que infelizmente é uma realidade hoje ainda, mas que está mudando, está a cada dia se tornando mais comum as empresas investirem em pesquisa, investirem em inovação e interna. E essa lei, a lei do bem, o texto dela promove exatamente isso, promove que essas pequenas empresas desenvolvam mais inovação em parceria com essas grandes empresas que normalmente são do lucro real. Não que uma empresa, pequena empresa, uma microempresa que está no lucro real não possa usar a lei do bem diretamente, pode sim, mas não é o comum, a maioria dessas empresas não está no regime de lucro real. Normalmente as empresas que estão de regime de lucro real são empresas maiores, de média a grandes empresas. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no texto específico da lei. Mas antes eu queria pedir aqui no meio do vídeo para que vocês curtam, comentem, compartilhem com alguém que você acha que pode ser de interesse. Então seja um dono de uma startup, de uma pequena empresa, ou um advogado, um contador que pode aplicar esse conhecimento nessas empresas, ou até mesmo uma grande empresa, mas que pretende contratar uma pequena empresa, porque isso pra gente é muito importante. A gente tem como objetivo, a PIN, promover a pesquisa, promover a inovação para que a pesquisa de fato torne um benefício real para as empresas e para a sociedade como um todo. E esse trabalho que a gente vem fazendo de divulgar em forma de vídeo, divulgar esse conteúdo, é para que mais pessoas, mais empresas fiquem sabendo dessas oportunidades e de fato utilizem. Então, nosso objetivo é espalhar esse conhecimento. E quando vocês curtem, comentam, compartilham, é um medidor muito importante pra gente saber que a gente tá no caminho certo, que é esse tipo de conteúdo que vocês gostam mesmo, tá joia? E aí, o que é uma micro e uma pequena empresa? De acordo com a Lei Complementar 139 de 2011, uma microempresa é aquela que tem uma receita igual ou inferior a R$360 mil por ano. E uma pequena empresa é aquela que tem uma receita entre 360 mil e 3,6 milhões de reais por ano. Essas são as categorias para serem enquadradas como micro e pequena empresa, de acordo com a Lei Complementar 139 de 2011. E aí, o que a lei prevê em relação a essas parcerias entre grandes empresas
e micro e pequenas empresas. E tem dois pontos principais da lei que a gente vai tratar aqui. O primeiro é esse aspecto de que essa grande empresa pode contratar a pequena ou microempresa e isso ser caracterizado como uma despesa operacional para fins da lei do bem. E o segundo é que esse valor que a empresa recebe, a micro e pequena empresa recebe, não é contabilizado como receita para ela, em termos fiscais. Então a gente vai abordar mais em detalhes esses dois pontos. Eu vou ler o artigo 18 da Lei 11.196, de 2005, a Lei do Bem, que aborda essa questão da despesa operacional. O artigo 18 fala o seguinte: poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do inciso 1º do capítulo 17 dessa lei e de seu artigo 6º, as importâncias transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte, que trata a Lei número 9.841, de 5 de outubro de 1999, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas transferências, dessas importâncias, venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante. E o segundo ponto, parágrafo 2º. Não constituem receita das microempresas e empresas de pequeno porte, nem rendimento do inventor independente, as importâncias recebidas na forma do capítulo desse artigo, desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou desenvolvimento de inovação tecnológica. E aí, o que quer dizer esse último trecho que eu li? Que não é caracterizado como uma receita para essa micro ou pequena empresa. Isso significa dizer que essa montante que a empresa recebeu, dessa empresa que trabalha no lucro real, né, e que vai utilizar a lei do bem, ela não vai ser caracterizada como uma receita tributável para essa micro ou pequena empresa. Isso faz com que esses valores não integrem a base de cálculo do IRPJ, do CSLL, do PIS e do CONFINS. Isso faz com que tenha uma desoneração da carga tributária dessa empresa de pequeno porte ou essa microempresa. Então, no final das contas, no final do ano, a empresa vai ter que pagar menos imposto porque aquele valor ele não é considerado uma receita. E vale ressaltar que esse mecanismo é pouco utilizado por essas empresas. Pouquíssimas empresas sabem dessa grande oportunidade, porque isso desonera muito essa pequena empresa, essa microempresa. A gente já tem que pagar, as empresas já têm que pagar muitos impostos ao governo, já é uma carga tributária alta para essa empresa que, como a gente falou lá no início, não tem tanto capital disponível, né? Não tem tantos recursos. Então, esse valor que diminui da carga tributária é muito significativo, é muito relevante para essa empresa pequeno porte, para essa microempresa. E isso vai favorecer também que essa empresa consiga passar por esse vale da morte, né? Por essa alta taxa de mortalidade, consiga dar um respiro maior para essas empresas de pequeno porte. E dependendo de como é a estratégia da empresa, ela também pode usar esse benefício como um desconto do serviço dela. Se for de interesse da empresa, se estiver dentro do panorama dela, ela também pode repassar esse desconto fiscal como uma forma de desconto para o serviço, para o produto que ela vai prestar para essa empresa de lucro real. Mais um ponto que vale a pena ressaltar é que essa empresa, para utilizar esse benefício, essa pequena ou microempresa tem que estar ou no regime também de lucro real ou no regime de lucro presumido. Então, as empresas que escolhem pelo simples, elas não podem utilizar esse benefício de não considerar esse valor recebido, essa importância, como uma receita. E isso está abordado no artigo 6º da Instrução Normativa 1187 de 2011, que fala: o disposto no parágrafo 5º
não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, que trata a Lei Complementar 123 de 2006. Então, vale a pena também ficar ciente dessa questão. Se você é um advogado, contador de uma dessas empresas, tem que prestar atenção nesse ponto, porque é sim um benefício, mas que nem todas, né? Aquelas optantes pelo Simples não podem fazer uso. E também vale ressaltar que pode ter uma micro ou pequena empresa que está no regime de lucro real, mas que também está prestando um serviço para uma outra empresa, um serviço de pesquisa, desenvolvimento para uma outra empresa. E aí, apesar de ela estar desenvolvendo as atividades de pesquisa e desenvolvimento, ela não pode utilizar o benefício da Lei do Bem diretamente, se ela já está utilizando de forma indireta, através dessa contratação de serviços. Porque isso seria caracterizado como um duplo incentivo, né? Já está recebendo um incentivo e estaria recebendo novamente. Então isso não pode, é bom ressaltar também esse ponto. E isso está abordado no seguinte parágrafo. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o capítulo desse artigo, que apuram um imposto de renda com base no lucro real, os dispêndios efetuados com a execução da pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não serão dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo do CSLL. Então, apesar dessas atividades serem enquadráveis como despesas operacionais de acordo com a Lei do Bem, é considerado que elas já foram beneficiadas. Então, já foi feito esse benefício fiscal e então não é possível de serem utilizados novamente, porque seria uma acumulação de benefícios, né, de incentivos, e aí não é previsto pela lei. E o outro benefício que a lei prevê é esse benefício indireto quando uma empresa de lucro real contrata essa micro ou pequena empresa para desenvolver esse serviço. E por que ele é um benefício indireto? Porque essa empresa que está sendo contratada, né, que vai estar prestando esse serviço, ela tem uma vantagem competitiva para essa empresa que está contratando ela. Vamos resumir de uma forma mais clara. Vamos supor que essa grande empresa ela tem que desenvolver uma atividade específica de pesquisa e desenvolvimento e ela precisa contratar uma outra empresa para desenvolver essa atividade. Ela sozinha ou não é de interesse dela fazer ou ela não consegue naquele momento. Então ela vai contratar esse serviço. E aí ela vai olhar no mercado quais empresas que prestam esse serviço de quem ela poderia contratar. Correto? E se ela escolher contratar esse serviço de uma micro ou pequena empresa, ela pode, no final do ano, ou de acordo com a Lei do Bem, né, deduzir parte desse investimento na forma de incentivo fiscal por conta da Lei do Bem. Então, se está numa concorrência essa pequena empresa ou uma média empresa, a pequena empresa, para essa que está contratando esse serviço, vai ter um desconto, porque tem um incentivo fiscal no imposto de renda que a empresa vai ter que pagar. Então, essa empresa de pequeno porte, essa microempresa, ela se mostra mais competitiva quando tem uma concorrência, além de receber esse valor financeiro para desenvolver esse serviço, o pagamento desse serviço de atividade de pesquisa e desenvolvimento para o fim de uma inovação. E por que para elas só que existem, né? Porque a lei não prevê a terceirização das atividades de pesquisa e desenvolvimento para médias e grandes empresas. A lei prevê que as empresas de lucro real podem contratar grandes ou médias empresas para atividades específicas. Então, mas atividades que não são caracterizadas como atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, precisa fazer uma calibração específica, algum teste específico, alguma montagem de placa, de algum produto, pode ser contratada essa grande e média empresa.
Mas para as atividades que são caracterizadas com pesquisa e desenvolvimento, a lei não permite. Ou seja, a empresa pode até contratar, mas ela não pode caracterizar aquilo como uma despesa operacional para fins da lei do bem. Então ela não vai ter a redução da base de cálculo desse gasto realizado. Apenas para as pequenas e microempresas. Por isso que também é uma vantagem competitiva no mercado. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou ler também o trecho da Instrução Normativa de 2011, a Instrução Normativa número 1187, que também trata sobre esse ponto. O artigo 4º. A empresa jurídica poderá deduzir do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, caracterizáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, ou com pagamento na forma prevista no parágrafo 1º. O disposto aplica-se também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica contratadas no país com universidades, instituições de pesquisa ou inventor independente, que trata o inciso 4º do artigo da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios. Poderão ser também deduzidas como despesas operacionais na forma do captur as importâncias transferidas a microempresas, empresas de pequeno porte, que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante. Então isso, como mostrado, é um grande diferencial competitivo para as empresas de pequeno porte e para as microempresas. E aí a gente pode assumir, pode entender que o redator dessa lei, ele quis aproximar essas grandes e médias empresas que atuam no regime de lucro real das pequenas e microempresas, para que essa parceria, esse desenvolvimento de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento seja em conjunto, realmente fomentar que mais empresas grandes e pequenas façam essa parceria e desenvolvam inovação em conjunto, porque tem benefícios esse elo entre as duas partes. Cada uma, como a gente abordou mais no início do vídeo, tem as suas vantagens, tem o seu diferencial. E esse trabalho em conjunto é que fortalece ainda mais a pesquisa, a inovação. Elas têm papéis complementares. Então, enquanto a pequena e microempresa tem uma velocidade, uma agilidade, uma proximidade com o mercado muito alta, a grande empresa tem uma capacidade de receita, tem uma capacidade de volume, de compra, de investimento também elevado. Então, os dois elos se juntando fazem com que o resultado chegue muito mais rápido, chegue de uma forma muito mais consolidada. Então, resumindo, como que as pequenas empresas podem se beneficiar da lei do bem? Tem duas formas principais. A primeira é quando as empresas de lucro real contratam os serviços dessas pequenas e microempresas para desenvolverem as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, por que isso é uma vantagem? Porque a lei só permite que sejam contratadas pequenas e microempresas. Ela não permite que seja feita essa terceirização das atividades de pesquisa e desenvolvimento para grandes e médias empresas. Então, quando tem uma concorrência, quando uma empresa de lucro real que quer contratar esse serviço, olha no mercado as empresas que podem utilizar isso, a micro e pequena empresa tem uma vantagem competitiva, porque no final essa empresa que está contratando
pode deduzir o imposto a ser pago do valor que ela investiu nessa pesquisa e nesse desenvolvimento. E o outro ponto é que esse valor recebido pela micro e pequena empresa não é caracterizado como uma receita para ela. Então isso reduz o imposto, a carga tributária que essa empresa tem que pagar. E também auxilia essa empresa de pequeno porte a continuar a se manter viva, né? A não cair naquela alta taxa de mortalidade inicial que as pequenas empresas têm. Então são esses dois principais benefícios e essa forma dessa pequena ou microempresa utilizar a lei do bem de uma forma indireta. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre a PIN, sobre o trabalho que a gente desenvolve. Nós somos uma empresa que surgiu com o objetivo de transformar as pesquisas em resultados reais para as empresas e para a sociedade. Então, nosso trabalho é realmente ajudar as empresas, sejam as grandes, as pequenas, as micro, as médias empresas, a de fato transformarem esse conhecimento, transformarem essa pesquisa em um produto, em um serviço que vai para o mercado. A gente mostra os atalhos, mostra as formas que existem, os benefícios que existem para que isso aconteça. Então a gente atua tanto com as leis de incentivo fiscal, hoje a gente abordou bastante sobre a questão da lei do bem, que é o principal mecanismo hoje no Brasil de incentivo à pesquisa e inovação, mas existem outros, por exemplo, a Lei da Informática, o PADIS, o Programa Rota 2030, então a gente auxilia as empresas em todos esses processos para de fato conseguir com que mais empresas tenham esse conhecimento e de fato utilizem esses benefícios. A gente também auxilia na parte de editais de subvenção econômica, então o governo ele elabora editais que dão recursos, dão reembolsáveis para as empresas investirem em algum tipo de inovação específica. Não só o governo, esses são recursos de subvenção econômica, mas também existem os editais de empresas privadas que querem abrir uma concorrência para que outras empresas resolvam um desafio específico. Então a gente auxilia as empresas que querem participar desses editais, então a gente auxilia em todo o processo burocrático, na escrita, por exemplo, 50%, normalmente 50% das empresas, elas são desclassificadas logo na primeira fase, que é a fase burocrática, normalmente, de envio dos documentos, de prestação das informações, por um desconhecimento, porque às vezes é um pouco chatinho. A gente auxilia em todo esse processo, também na escrita do projeto. A gente também auxilia nesse link da empresa com a universidade. Então, a empresa tem a vontade de desenvolver algo com a universidade, mas não sabe qual professor abordar, como uma questão de patentes. A gente também auxilia nesse processo. Então, tudo que engloba esse elo da pesquisa, da inovação, a gente está inserido para realmente ajudar e fomentar cada vez mais. Porque a gente acredita muito que o Brasil tem um potencial gigantesco e que é o futuro, é o que vai diferenciar a gente nos próximos anos, que vai gerar produtos com alto valor agregado e que vai de fato gerar mais empregos, gerar uma qualidade de vida melhor para a população em geral. Então esse é o nosso propósito. E esses vídeos, esses conteúdos que a gente faz aqui, que a gente tem tentado publicar cada vez mais, é para disseminar esse conhecimento. A gente fez uma pesquisa e a gente viu que principalmente as empresas não utilizam esses benefícios, esses mecanismos, porque elas não conhecem ou acham que são muito complicados. Então nosso objetivo é desmistificar um pouco essa questão, mostrar que é possível, que tem muita oportunidade e fazer com que mais empresas utilizam. Então, tanto diretamente as empresas que podem ver os vídeos e podem aplicar isso dentro delas, quanto também para outros profissionais. Então, a gente sempre fala muito de advogados e contadores, porque são profissionais que estão muito muito ligados diretamente, muito na linha de frente dessas questões. Então, para que esses profissionais possam também ter esse conhecimento, ter esse entendimento maior e aplicarem eles nas empresas que eles trabalham, nas empresas que eles prestam serviço. Essa é a nossa missão, esse é o nosso foco.
E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, lembre novamente aqui de curtir, comentar, compartilhar com alguém que você acha que pode ser interessante. Então, assim que terminar esse vídeo, já compartilha com pelo menos uma pessoa, que assim a gente vai conseguir divulgar mais esse conhecimento para mais pessoas, para mais empresas. Muito obrigada e até a próxima!